A alternativa correta é a C. A renúncia compreende, não só, mas também, o crédito presumido e a concessão de isenção em caráter não geral. Explicação. O que é renúncia de receita? A renúncia de receita, no contexto tributário, ocorre quando o governo abre mão de arrecadar um tributo que lhe seria devido. A Lei nº 4320/1964, que trata de normas gerais de direito financeiro, define a renúncia de receita em seu artigo 14. Por que a alternativa, a C, está correta? A renúncia de receita abrange diversas formas de o governo abrir mão de arrecadação, incluindo crédito presumido, permite a um contribuinte deduzir um valor ou crédito do imposto a pagar, mesmo sem ter realizado o pagamento efetivo a outro contribuinte. É uma forma de incentivo fiscal. Isenção em caráter não geral. A isenção significa a dispensa do pagamento do tributo. Quando é não geral, beneficia apenas um grupo específico de contribuintes ou se aplica a situações determinadas. Análise das alternativas incorretas. A renúncia compreende somente a anistia e a remissão. Incorreta, a renúncia é mais ampla. Anistia, em perdão da multa por infração cometida, como entregar uma declaração fora do prazo. Remissão, em perdão da dívida tributária. B. A renúncia compreende somente a remissão e o subsídio. Incorreta, a renúncia é mais ampla e inclui outras formas. Subsídio, em transferência de recursos do governo para empresas ou setores específicos, geralmente para estimular a economia. D. A alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições não são compreendidas pela renúncia. Incorreta, essas alterações, quando resultam em diminuição da arrecadação, são sim consideradas renúncia de receita. E a renúncia compreende somente a concessão de isenção em caráter geral. Incorreta, a renúncia abrange tanto isenções gerais quanto as específicas, em caráter não geral. Em resumo, a alternativa a C está correta porque a renúncia de receita é um conceito abrangente que inclui o crédito presumido e a isenção em caráter não geral, além de outras formas de o governo abrir mão de arrecadação. A alternativa que preenche corretamente a lacuna é a I. Transparência. Explicação. O trecho descreve o objetivo do relatório de gestão fiscal, que é fornecer informações sobre a gestão fiscal de um órgão público. A palavra que se encaixa na lacuna precisa refletir o propósito de tornar essa gestão clara e acessível ao público. Transparência na gestão pública significa que as ações, informações e decisões do governo devem ser abertas e acessíveis a todos os cidadãos, de forma clara, precisa e compreensível. O relatório de gestão fiscal, ao dar transparência à gestão fiscal do poder órgão, permite que a sociedade acompanhe como os recursos públicos estão sendo utilizados e se os limites fiscais estão sendo respeitados. Análise das outras alternativas. A moralidade, embora a moralidade seja um princípio importante da administração pública, não é o foco principal do relatório de gestão fiscal. A moralidade se refere à atuação ética e honesta dos gestores públicos. B. Impessoalidade, a impessoalidade garante que a administração pública age de forma igualitária e sem favorecer ou prejudicar ninguém. Também não é o objetivo central do relatório em questão. C. Publicidade. A publicidade refere-se à obrigatoriedade de o governo tornar públicos seus atos e decisões. Enquanto o relatório de gestão fiscal é um instrumento de publicidade, a palavra transparência abrange de forma mais completa o seu objetivo, que vai além de simplesmente tornar público, buscando clareza e acessibilidade das informações. D. Eficiência. Eficiência significa utilizar os recursos públicos da melhor forma possível para alcançar os resultados desejados. O relatório de gestão fiscal pode ajudar a avaliar a eficiência, mas a transparência é o objetivo primordial para que essa avaliação seja possível. Em resumo, o relatório de gestão fiscal visa dar transparência à gestão fiscal, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize a utilização dos recursos públicos. A alternativa correta é a C. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Explicação. A questão aborda a fiscalização contábil, financeira e orçamentária prevista na Constituição Federal. A alternativa, a C, reflete o princípio da cidadania e do controle social dos recursos públicos. Controle social é um dos pilares do Estado democrático de direito. Significa que a sociedade tem o direito e o dever de acompanhar e fiscalizar como os recursos públicos são geridos pelos governantes. Tribunal de Contas é o órgão responsável por auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização da administração pública. Ele analisa as contas do governo e emite pareceres sobre a sua regularidade. A Constituição Federal
em seu artigo 74, inciso 2º, garante a qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato o direito de denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Essa denúncia pode ser feita por qualquer meio, como formalmente, por escrito, com a devida identificação do denunciante e provas ou indícios da irregularidade. Canais de ouvidoria e muitos tribunais de contas possuem canais específicos para receber denúncias, como sites, telefone e e-mail. Análise das outras alternativas. A. Obriga-se a prestação de contas apenas à pessoa jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Incorreta. A Constituição Federal é mais ampla, determinando que qualquer pessoa física ou jurídica que utilize recursos públicos deve prestar contas. B. Diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, a Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 30 dias, preste os esclarecimentos necessários. Incorreta. A Comissão Mista Permanente pode, sim, solicitar esclarecimentos, mas esse não é o único mecanismo de controle. A Constituição prevê outras formas de fiscalização. D. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade, dentre outras, de assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Incorreta. Os poderes devem, sim, manter sistemas de controle interno, mas a ênfase da questão está na participação da sociedade na fiscalização. E, os Tribunal de Contas estaduais serão integrados por 9 a 9 conselheiros. Incorreta. A composição dos tribunais de contas varia de acordo com a Constituição de cada estado. Em resumo, a alternativa A C está correta porque a Constituição assegura a participação da sociedade na fiscalização dos recursos públicos, permitindo denúncias de irregularidades aos tribunais de contas.